Fala turma, bem-vindos a HT Controls, é o vídeo 3. Estamos falando de expansão seca e aqui nesse vídeo a gente vai falar como aumentar a segurança, como melhorar a performance desse sistema de expansão seca. Se liga lá no vídeo. Fala turma, voltando aqui, vamos falar como melhorar a performance, como melhorar a segurança operacional do sistema de expansão seca. Bom, a gente estava mostrando o sistema padrão de expansão seca e agora eu introduzi um equipamento novo aqui dentro. E é esse equipamento aqui que na verdade eu vou chamar ele de acumulador de sucção, mas ele também é um economizer ou economizador. Então esse equipamento aqui é o que a gente vai estar falando sobre ele. No sistema padrão eu tinha compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. 4 equipamentos básicos. E a gente verificou que nos sistemas de expansão seca eu tinha um problema. Um dos principais problemas era o seguinte: nessa válvula de expansão que controlava o superaquecimento útil dentro do evaporador, eu tinha que ter às vezes uma válvula com muita precisão, porque qualquer falha disso retornava vapor úmido para o compressor e me arrebentava uma máquina. Para evitar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse acumulador de sucção. E esse acumulador de sucção, o que significa? Duas coisas. Número 1, eu tenho uma segurança, o fluido refrigerante não vai cair direto, na sucção do compressor e por velocidade arrancar e levar vapor úmido. Então ele cai nesse tanque que é esse acumulador de sucção. Muito bem. Só que eu tenho uma outra vantagem. A vantagem é, agora eu posso ter o quê? O superaquecimento útil praticamente zero. Eu levo o líquido até o final do evaporador. Então eu ganho esse espaço de área de troca térmica, diminuo o superaquecimento total, porque aí basicamente eu só vou ter aqui o superaquecimento inútil e vou ter ganhos de eficiência volumétrica e energética. Só que aí a gente entra com uma outra situação. Puxa vida, mas esse líquido, se ficar dentro desse acumulador de sucção, se por acaso tiver alguma situação de nível, uma situação de retornar líquido, como que eu tiro ele daí? Bom, eu vou colocar realmente líquido até no final do evaporador, ele vai estar inteirinho cheio. Só que eu vou aproveitar isso, aquilo que poderia ser um problema para mim é uma vantagem. De que maneira? Sai do meu condensador, a gente falou o seguinte: os condensadores, depois que começam a trabalhar, principalmente os evaporativos, você tem a vaporização de água e essa água industrial tem o quê? Tem diversos sais. E esses sais calcificam nesse condensador e ele perde uma área de troca térmica efetiva, porque isso é uma barreira térmica. Mesmo o óleo que está circulando também é uma barreira térmica. Bom, consequentemente, quando eu compro o condensador, ele tem o quê? Uma área de superaquecimento, que é da temperatura da descarga até a condensação, uma área de condensação e uma área de subresfriamento. Então, o fluido refrigerante, em vez de sair 35, ele sai, por exemplo, 32, a uma temperatura mais baixa que a saturação, a 12,49. Então, o que é um líquido numa temperatura mais baixa que a saturação na dada pressão? É um líquido subresfriado. Muito bem, mas isso se perde, Depois de pouco tempo o condensador funcionando, isso não acontece mais. E aí eu tenho aqui um líquido saturado, na pressão e temperatura da mudança de estado físico. E ele vai para o meu dispositivo de expansão, que vai reduzir a pressão da condensação para a evaporação. E nesse processo existe o que? O flash gas. A formação de gás de flash que evapora e remove calor, diminuindo a temperatura da condensação 35 para a evaporação menos 10. O problema é, 10% da minha massa total se evaporou. Significa que eu perdi esses 10% da minha massa total. Por quê? Quem ganha calor no evaporador é o líquido. Quando entra uma mistura líquido mais vapor, eu estou o quê? Na condição da mudança de estado físico. E quando eu tenho mudança de estado físico, até a última gota se evaporar, eu tenho troca de calor latente. A amônia ganhando calor latente e se evaporando. Significa que aquele vapor, aqueles 10%, já cumpriu o papel dele. Tirou o calor e reduziu a temperatura da condensação para a evaporação. Mas dentro do evaporador não vai fazer mais nada. Não vai ganhar calor mais nenhum. E aí eu perdi 10%. E se eu conseguisse diminuir essa perda?
E como que eu faço essa diminuição dessa perda? O fluido refrigerante, em vez de chegar no meu dispositivo de expansão a 35, e se ele chegasse, por exemplo, a 30? E se ele chegasse, por exemplo, a 25? Se ele chegasse a uma temperatura mais baixa do que a saturação na pressão? Se ele chegasse subresfriado? Então esse meu cara aqui, ó, esse meu equipamento que eu chamei de acumulador de sucção, ele é um subresfriador ou economizer. Por quê? Porque ele economiza. E como que ele economiza? Onde a minha linha de líquido que está no condensador vai ter uma serpentina mergulhada no fluido que voltar da sucção. E aí esse líquido vai sair lá do meu economizer, não mais a uma temperatura de 35. Por exemplo, ele vai sair a uma temperatura de 25 graus. Ele vai sair subresfriado. Quando ele chegar no dispositivo de expansão, eu não preciso ter uma evaporação de 10% para reduzir de 35 para menos 10. Com 7%, com 6%, com 5% eu reduzo de quanto? De 25 para menos 10. Então eu economizo uma parte do líquido que passa a não evaporar mais como flash gas, aumentando a eficiência. Então, essa é uma pequena alteração do ciclo de padrão, onde eu introduzi um acumulador de sucção para evitar retorno de vapor úmido para o compressor, onde eu também coloquei esse equipamento sendo um economizer para diminuir o flash gas no meu dispositivo de expansão. E uma outra coisa também legal para o sistema de expansão seca, a gente sempre falava do evaporador, que ele perde aquela área molhada. Para quem é da refrigeração comercial, já viu que dentro das serpentinas de um evaporador, no geral ela é ranhurada. São evaporadores que têm o quê? Um tubo de cobre. Então elas são ranhuradas para quê? Para criar exatamente o quê? Um movimento de escoamento mais turbulento, para eu ter o quê? Um aumento de área molhada desse tubo. Só que na refrigeração industrial não era feito isso. Mas, hoje em dia, diversos outros fabricantes começaram a fazer isso com tubo de inox. Então a gente começa a ver o que? Evaporadores ranhurados para refrigeração industrial, o que melhora a eficiência, o que melhora a troca e, consequentemente, eu começo a fazer o quê? Ter evaporadores construtivamente menores. Por quê? Porque a área total molhada está melhor construída. Ok? Então essas são pequenas alterações e a gente vai continuar nesses níveis de alteração, aumentando a eficiência, performance e segurança. Se liga no próximo vídeo, vídeo 4. Um abraço para vocês, até o próximo.